Olá, cursista! Seja bem-vindo! Esta é a segunda aula do quarto módulo do curso Redação para o Enem. Nessa aula, veremos como são atribuídas as notas das competências 3, 4 e 5. Competência 3: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Nessa competência, é avaliada a habilidade cognitiva do participante no momento de produzir um texto com organização, de tal forma que exista de maneira implícita um projeto de texto. Para isso, o participante necessita saber selecionar quais as informações que são importantes e depois relacioná-las ao tema. Depois de selecionar e relacionar, existe a necessidade de disponibilizá-las no texto, de modo que fiquem organizadas. Sendo assim, para que o participante tire 0, o texto produzido por ele precisa não apresentar nada relacionado ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Para 40 pontos, apresenta poucas coisas relacionadas ao tema ou incoerentes e continua sem defesa de uma ideia. Para 80 pontos, apresenta fatos desorganizados ou contraditórios e limitados aos argumentos dos textos motivadores. Para 120 pontos, apresenta os quesitos exigidos, mas encontra-se limitação aos argumentos e pouca organização. Para 160 pontos, já apresenta todos os quesitos relacionados ao tema, organizados, porém com indícios de autoria, em defesa de um ponto de vista. E, finalmente, para 200 pontos, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, de forma consistente e organizada, configurando a autoria em defesa de um ponto de vista. Os 6 níveis da competência 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Nessa competência, é avaliado como o participante se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do seu texto. Desse modo, o participante precisa ficar atento quanto à coesão interparágrafo, à coesão interfrasal, à repetição de palavras e de articuladores, e o texto em estrutura de monobloco. O participante recebe 0 ponto quando não articula as informações, não sabe fazer o uso de conectivos para a ligação das ideias apresentadas. 40 pontos faz a articulação do texto, porém de forma precária e excessivas repetições. 80 pontos articula o texto de forma insuficiente e apresenta um repertório limitado de recursos coesivos. 120 pontos articula o texto de forma mediana e apresenta um pouco de recursos coesivos. 160 pontos articula com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 200 pontos articula bem as partes do texto e apresenta um repertório diversificado de recursos coesivos e sem inadequação. Os 6 níveis de competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa competência espera que o participante saiba expressar sua visão e considera-se que aplique as possíveis soluções para a questão discutida, apresentando na proposta os 5 elementos válidos: ação, agente, modo ou meio, efeito e detalhamento. Para que o aluno tire 0 pontos nessa competência, o texto não apresenta proposta de intervenção, ou apresenta proposta não relacionada, ou proposta que diz respeito aos direitos humanos. Para 40 pontos, apresenta proposta de intervenção vaga, precária, ou escreve sobre algo que está relacionado ao tema, mas dissociada da ideia, levando a outras reflexões que não correspondem à questão diretamente. 80 pontos elabora de forma insuficiente a proposta de intervenção ou não articulada com a discussão desenvolvida no texto por apresentar somente 2 elementos, por exemplo, o agente e a ação. Sendo assim, considera a proposta incompleta. 120 pontos
elabora de forma mediana proposta de intervenção relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto. Porém, ainda continua incompleta por apresentar 3 elementos válidos. 160 pontos elabora bem a proposta relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, porém continua incompleta por não apresentar todos os elementos válidos. E, por fim, 200 pontos. Elabora muito bem a proposta de intervenção, detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão desenvolvida no texto, e apresenta os 5 elementos válidos. Agora, preciso informar a você que na apostila tem uma explicação mais completa de como são feitas as avaliações dos níveis de cada competência, com a apresentação de trechos de redações com apontamentos dos possíveis erros. Você também pode contar com um glossário que explica o sentido de algumas palavras. E ainda você pode acessar os materiais complementares, que apresentam vídeos reforçando as explicações feitas nessa aula e conteúdos pedagógicos em PDF, riquíssimos, disponibilizados pelo INEP. E, principalmente, não se esqueça de responder ao questionário avaliativo. Chegamos ao final da nossa aula, porém desejo a você bons estudos e um forte abraço.